E a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é? Porque se eu tenho que ter o dom de discernir os espíritos, eu tenho que tomar cuidado para não blasfemar. Porque vai que eu, nesse discernimento dos espíritos aí, eu blasfemo contra o Espírito Santo de Deus. Vejamos bem, nós já aprendemos que nós consideraremos aquilo que é de Deus de acordo com o que está escrito na Santa Palavra. O que foge disso daí, nós já precisamos ficar de orelha em pé. Por quê? O que vem de Deus é confirmado pela sua palavra, tá? Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Numa regra geral, a blasfêmia contra o Espírito Santo é nós atribuirmos ao diabo uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus, como foi o caso lá dos escribas que falaram que Jesus estava sendo possuído por demônios. E nisso ele estava expulsando demônios. A blasfêmia, segundo aquela própria passagem, e é o Senhor Jesus mesmo que diz, é um pecado que não tem perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Por quê? A pessoa que pratica esse pecado, ele é incapaz de se arrepender. E ele é incapaz de se arrepender porque o seu coração é tão perverso, é tão miserável, que ele não tem interesse nenhum de se arrepender ou de mudar seus caminhos. Nesse caso aqui, os mestres da lei, em diversas ocasiões, em especial em Mateus 23, o Senhor Jesus ele discursa um sermão totalmente reprovando eles totalmente. Depois vocês abrem lá e lê, para vocês terem uma ideia. Eram pessoas puramente religiosas, eles não tinham nenhum afeto, eles não tinham nenhuma caridade em seus corações. E o Senhor Jesus reprovava eles. Então o coração deles já estava totalmente entenebrecido de pecado, de guerra, de cólera. Eles estavam tão engodados em seus próprios entendimentos que eles ignoraram o poder de Deus em Jesus Cristo, atribuindo suas obras a Satanás. Pra vocês terem uma ideia, foi um momento tão difícil ali para o Senhor Jesus que a própria família de Jesus o considerou louco. Que é quando acontece aquele episódio que as pessoas estão, o Senhor Jesus está pregando e as pessoas te falam, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele vira e fala, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, porque eu chamarei de mãe e de irmãos todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí também é um indício para que nós não prestemos nenhuma devoção a Maria, por exemplo. Nenhuma veneração a Maria. Maria foi falha como todos e precisou da graça de Jesus. E temos certeza de que foi salva por sua graça. Mas que merece veneração, adoração, não. Maria foi nossa irmã, uma serva de Deus que encontrou graça em Deus, mas não foi perfeita. E encontrando graça de Deus, teve o privilégio de ter em seu ventre o Deus encarnado, que também será salva por sua infinita e gloriosa graça. Mas naquele episódio, eles erraram. Chamaram Jesus de louco e, ao mesmo tempo, os mestres da lei chamaram o Senhor Jesus de endemoniado. Se a gente for olhar, esse modo de blasfêmia, como sendo um pecado imperdoável, ele pode ser comparado ao pecado de Satanás, por exemplo. Pecado de rebelião, de inveja e de desejo de estar no lugar de Deus, ou no caso, no lugar do Espírito Santo. Considerando que Satanás e seus adeptos eles são incapazes de se arrepender pela sua iniquidade, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo ele se assemelha ao pecado de Satanás, porque é um pecado que não pode gerar arrependimento. Quem comete esse pecado não pode se arrepender. Ele é incapaz de se arrepender. Assim como Satanás e seus anjos. Então, é como quem se blasfema, ao mesmo tempo que reprova o poder de Deus, desejando estar em seu santo lugar. Então não é só uma reprovação, é também um desejo de estar ocupando aquele lugar. E por não conseguir estar ocupando aquele lugar,
ele blasfema, ele critica, ele zomba. Não é só uma zombaria, é também uma inveja diabólica. E por isso nós precisamos tomar bastante cuidado. Mas, passando essa fase, chega a pergunta também, né? Olha, eu vi que tem diversos dons, eu vi que Deus ele opera conforme a sua vontade na igreja, e eu desejo ter esses dons. O que eu tenho que fazer? Primeiro, nós precisamos buscar com zelo os melhores dons, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 31. Porém, nós precisamos também entender que os dons eles não são um fim em si mesmo. Eles têm utilidade específica. Você não vai sair por aí curando de torta à direita. Você vai curar conforme a utilidade, conforme o querer do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus chegou lá no tanque de Betesda, tinha vários paralíticos, tinham vários enfermos. Ele curou só um. Isso é falta de amor? Não, não é falta de amor. É porque tem gente que vai nascer com uma enfermidade e vai morrer com aquela enfermidade. Mas vai ter gente que o Senhor vai olhar para ele com um olhar diferente para mostrar sua glória para diversas outras pessoas e vai curar. Não é injustiça de Deus. Faz parte do seu plano secreto. Mas sempre tem uma utilidade. Já pensou se a gente tivesse o dom de curar, chegasse em todos os hospitais do mundo e curasse a todos? Seria muito fácil. Perdão. Mas talvez causaria um grande problema também, porque tem pessoas que vão precisar aprender pela dor, e nós precisamos ter sabedoria de que nem todos serão curados. Outra coisa que nós precisamos também lembrar é que a caridade, em vez de um dom, é um caminho mais excelente a ser percorrido. Então, se você acredita que você não tem nenhum dom, né, pense que você precisa exercer a caridade. E a partir da caridade, Deus vai te dar muitos dons, porque a caridade é superior a qualquer dom. E quem tem a caridade, quem consegue ser revestido da caridade, ele tem muito mais do que se tivesse todos os dons. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? E outra, se eu não amo meus irmãos, não adianta ter dom nenhum. Não vai servir para nada. Vai ser como o metal que soa e como o sino que tine, né? Outra coisa, para que a gente possa buscar os dons, nós precisamos entender que esses dons eles devem ser administrados com responsabilidade, com ordem, com decência, e falando do dom de línguas principalmente, nós devemos ter cuidado com as pessoas que ainda não têm a mesma fé que nós. A gente não pode ser arrogante, falar, estou aqui tomado pelo Espírito Santo de Deus, falando um monte de linguagem, e a pessoa às vezes não consegue entender. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, que é melhor ele falar 2 ou 3 palavras na língua própria dele, do que falar milhares de linguagens que ninguém vai entender. Então, até para falar em línguas, ele tem uma finalidade específica, né? Quando nós formos buscar os dons nos cultos de busca de dom que o Senhor prepara para nós, vamos sempre lembrar que não é só o dom de línguas que o Senhor prepara para nós, mas nós precisamos ser revestidos do amor, da caridade, né? E depois nós sermos contemplados com os dons espirituais. Porque se eu sigo a caridade, por que fala seguir a caridade? É porque a caridade é um caminho eterno. É um caminho eterno. E quanto mais eu pratico a caridade, mais eu vou ter desejo de praticá-la. E praticando a caridade, eu vou estar exercendo o que Jesus Cristo fez muito melhor do que se eu tivesse manifestando diversos dons. Mas aí chega a última pergunta aqui para nós. Quais os dons úteis, então, meu irmão, para servir a igreja? E nós podemos concluir que são todos. E aqui eu fiz uma organização baseada em 1 Coríntios 13, e o primeiro que vem aqui é o dom da variedade de línguas, que é o que nós estamos falando como ponto central. O que é o dom da variedade de línguas? Ele é um dom que serve como consolo pessoal e evangelização a estrangeiros.
às vezes você vai numa missão em outro país e você não consegue falar a língua nativa, Deus é poderoso para te usar com o dom de línguas para que você possa pregar o evangelho, como nós ouvimos inúmeros testemunhos. E é o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, 4. É uma edificação pessoal. Agora, o dom da interpretação das línguas, olha só, estou falando do dom de variedade de línguas, agora estou falando do dom da interpretação das línguas. Esse dom ele é usado para desvendar a variedade de línguas e passar alguma exortação à igreja. Porque a palavra diz que quem fala em línguas tem que ter intérprete, né? Tem que ter intérprete. Então, se nós falamos em línguas, nós precisamos ter o entendimento de que precisa ter um intérprete ali para passar o mistério de Deus para a igreja. Claro que, às vezes, Deus vai usar alguém em línguas, mesmo sem ter intérprete, mas aí nós precisamos buscar nos conter, porque às vezes tem alguém que está ali congregando e não entende aquilo e pode sair espantado. Por isso a gente precisa ter o dom de línguas e o dom de interpretação das línguas. E aí toda a igreja vai ser edificada. Olha só, mas ainda que eu tivesse esses dons de línguas, como Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, eu seria como metal que soa e como sino que tine. Então, olha só, caridade sempre em primeiro lugar. Aí também fala do dom de profeta, o dom de profecia, que é o quê? É um discurso que ele vem da inspiração divina e declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, de alguém que comete pecado, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, para prenunciar eventos futuros, porém, tudo isso precisa ser feito segundo a medida da fé. Se você não tem fé para profetizar, não adianta você profetizar. A gente lembra aí de Samuel, de Elias, de Eliseu, de outros profetas que Deus usou grandemente, e os homens eram cheios do Espírito Santo de Deus. Para a gente lembrar aqui de uma ocasião, Elias ele chega para Acabe e fala que não vai chover, a não ser que ele diga. Por quê? Porque ele estava tão conectado em Deus que a palavra que ele dizia era a própria boca de Deus falando. Então, se nós desejamos ter o dom da profecia para servir a igreja, nós precisamos também estar em plena comunhão, em plena intimidade com Deus, para que quando nós falarmos e abrirmos a nossa boca, seja o próprio Deus falando nela. Além do dom da profecia, existe também o dom da sabedoria, que é o quê? Esse dom, ele elabora os melhores planos. Alguém que é sábio, essa pessoa elabora os melhores planos. Ela usa os melhores meios para a sua execução, para a execução de alguma coisa. Não só o aprendizado ou o ensino, mas essa pessoa ela tem facilidade em resolver problemas. Acaba que os dons, eles se complementam. Por isso nós precisamos buscar com zelo os melhores dons, como a palavra diz. Se nós pudermos ter todos os dons, louvado seja Deus. Então nós precisamos buscar com zelo. Junto com a sabedoria tem também o dom da ciência. Lembrando de sabedoria, a gente pode falar de Salomão, de Daniel, né? Apesar de que Salomão ele foi sábio até certo ponto. Depois ele se entregou à idolatria. Mas Daniel foi um homem sábio, José foi um homem sábio também, e foram homens que, embora fossem estrangeiros em terra estranha, eles utilizaram sua sabedoria para continuar servindo a Deus. E é assim que nós precisamos também utilizar. Falando aí também de outro dom, o dom da fé. Olha, o dom da fé, que não é a fé da salvação, mas o dom da fé é aquela confiança suficiente que algo irá acontecer. Isso aí não é torcer, não. Não é torcer, não. Vai acontecer, vai acontecer. Não. É certeza. A fé, ela se une também ao dom da profecia. Porque se você tem o dom da fé, como está escrito lá, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, em Hebreus 11, verso 1, essa fé é certeza. Certeza. Se você falar assim,
vai acontecer tal, 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 vai acontecer. Então, é também um dom profético, né? Porém, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado por todos, se Deus quiser. Essa passagem está escrito sobre o dom da profecia, os mistérios, a ciência, a fé de transportar os montes. Se não tivesse a caridade, se não tivesse o amor, nada seria. Está escrito em 1 Coríntios 13, verso 2. Outros dons também. O dom de socorro, o dom de repartir, o dom de ajudar, de auxiliar, né? Quem presta socorro auxilia, só que auxilia em amor. E está escrito assim, ó, façam com liberalidade, quer dizer, se você vai prestar um socorro, sem mesquinharia, sem mão de vaca, seja espontâneo, seja generoso, tá? Assim como esse dom, o dom da misericórdia também precisa ser exercido com alegria, não para se exibir para as outras pessoas ou de mal vontade, porque está escrito: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, caridade, nada disso me aproveitaria. Além desse dom, existem diversos outros dons. O dom de curar, que é livrar alguém de enfermidade, ressuscitar mortos, como aconteceu com os apóstolos, por exemplo. É o dom de operação de maravilhas e milagres, que envolve a cura também. Mas, por exemplo, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, Eliseu, quando abriu o Jordão, o Senhor Jesus, quando transformou água em vinho, quando ressuscitou Lázaro, né? Quando o Senhor Jesus expulsava demônios também, isso tudo são operações de maravilhas. O dom de discernir os espíritos, que é o julgamento em que sentido? O julgamento baseado na palavra de Deus. Não é eu dizer da minha própria cabeça, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, é baseado na palavra de Deus. Isso é o dom de discernir os espíritos. O dom do apostolado, que foi restrito àqueles que viram o Senhor Jesus e que andaram com ele, com exceção de Paulo, que, embora não andou com o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Então, esse dom é um dom que não existe mais hoje. Mas tem também o dom de doutor, dom de mestre, dom de pastor, dom de ensino, que são pessoas que são qualificadas como professores, que cativam pelo ensino. Eles conseguem ensinar com tranquilidade, eles conseguem ensinar com clareza, e eles possuem dedicação ao ensino. Além desse dom, também dom de governo, dom de quem preside, né? É um administrador, é um bom organizador, ele preside com cuidado, é uma pessoa qualificada para ministrar. Também existe o dom do ministério, que é um bom servidor. No grego significa também diácono. O ministro, ele significa também diácono, mas serve para qualquer um de nós. Todos nós temos que ter o dom de diácono dentro do nosso coração. Aqueles que ajudam a atender necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de caridades. Além desse, também o dom de exortar, que é um dom de consolar, de encorajar, de fortalecer pela consolação e confortar. E também um sublime dom, que fica aqui por último, mas não menos importante, que é o dom de evangelista, que são os mensageiros da salvação através de Cristo, os que não eram apóstolos. Então nós temos aqui diversos dons, eu perdi a conta deles, que nós podemos buscar com tranquilidade e incessantemente. Louvado seja Deus, meus queridos, finalizamos mais uma exposição para a honra e glória de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, tenha ficado objetivo para todos e que o Senhor ele possa recompensar a cada um com as bênçãos dos céus e que através desse estudo ele possa fazer com que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado.